dia. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, quero logicamente dizer que me sinto muito honrado em receber esse maravilhoso reconhecimento aqui. E, logicamente, é fundamental que a gente reconheça que essa medalha é um reconhecimento ao trabalho de toda a indústria, um reconhecimento ao trabalho de todos os colegas da Federação das Indústrias. Estou apenas aqui recebendo como mensageiro essa medalha em nome do nosso presidente, o Edson Campagnolo, que infelizmente não pode estar aqui conosco hoje de manhã, me pediu, portanto, para representar a nossa federação. É uma honra imensa estar aqui com vocês, sinto realmente muito privilegiado de poder compartilhar esse fórum com vocês e ainda mais ser reconhecido com esse destaque maravilhoso. Da minha parte, quero também desejar a vocês as boas-vindas aqui no nosso campus da indústria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Essa casa é de vocês, sejam sempre muito bem-vindos. Sempre que vocês estiverem por aqui em Curitiba, venham nos visitar, venham conversar aqui conosco. O tema da sustentabilidade para nós é um tema central, um tema essencial. Então, a gente quer aprender com vocês, debater com vocês e construir realmente o futuro que realmente desejamos. Da minha parte, especificamente, nos próximos 40 minutos, então eu fui desafiado a compartilhar com vocês algumas ideias. Nós estamos vivendo um momento muito especial, eu acho, da história da humanidade, da história do país, das nossas histórias de vida, em que temos que potencializar o que temos de mais precioso, que é a nossa criatividade, a nossa habilidade de gerar o novo para desenhar o mundo e o futuro que realmente desejamos. E sempre foi verdadeiro, mas os desafios que nós temos que enfrentar como cidadãos, como seres humanos, nesse começo do século XXI são absolutamente inéditos. E nesse sentido que debater o tema da inovação, debater o tema da liderança, da sustentabilidade, se torna algo tão importante, mesmo que o tema, portanto, sempre existiu. Vou acertar também agora a passadora. Está ligado? Você vai dar já apertei várias vezes, aí fui lá demais. Muito bem. Então, da minha parte, eu trago aqui 4 tópicos. A pessoa que reconhece a importância da sustentabilidade percebe que o mundo é uma grande teia conectada de causas e efeitos, que tudo tem que ser pensado de forma sistêmica, em termos de relacionamento complexo entre entidades vivas da biosfera de forma geral, e não troposfera, mas no nosso nível aqui. Então, vamos refletir um pouquinho a respeito, tanto sobre uma ótica econômica, como sobre uma ótica socioambiental. E, na sequência, quero colocar os conceitos de transformação digital, economia circular e inovação disruptiva como os grandes pilares que nós temos que viabilizar. Mas quanto mais a gente debater e mais a gente conversar, melhor. Muito bem, agora estou até acertando o passador, fantástico. Então, para começar, quero contar um pouquinho do nosso ecossistema. Então, você chegar hoje de manhã, subir essas escadas, e para quem é aqui da região de Curitiba, quem esteve aqui já conosco em algum momento, sabe que estamos aqui em Curitiba, do lado do Jardim Botânico, numa região muito especial, uma região chamada Tecnoparque, que é uma região que é incentivada para atrair atividades de educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, quando a gente pensa em inovação, é sempre interessante refletir a respeito do ecossistema no qual a gente está envolvido. Ecossistema no pleno sentido que é o ecossistema. Um conjunto de entidades vivas que coexistem, se alavancam mutuamente para a gente, num equilíbrio dinâmico, perseguir os objetivos de desenvolvimento desse todo, dessas entidades em equilíbrio. E quando a gente fala em ecossistema, além das entidades biológicas vivas, é importante, na nossa opinião, reconhecer as instituições humanas, as organizações, as empresas, como entidades vivas. O nosso amigo Peter Senge, da quinta disciplina, bem fala, as organizações são vivas. Por quê? Porque elas se transformam, e como diria o nosso amigo Humberto Maturana, biólogo chileno, elas exibem a característica de ser viva por conservar a sua capacidade de se perpetuar em harmonia no ecossistema no qual elas estão inseridas. Se assim não for, elas não são vivas, se elas não são capazes de se perpetuar em harmonia nesse ecossistema. Então aqui eu simplesmente trago um mapeamento de todas essas entidades institucionais vivas que estão à nossa volta e que representam um ecossistema de inovação. Então, a menos de 2 quilômetros desse auditório no qual nós estamos aqui, se a gente for caminhar a pé aqui, a gente chega rapidinho, a gente vai poder ter a nossa Universidade Federal do Paraná. Quero agradecer o Felipe, que nos trouxe informações muito acalentadoras a respeito de inovação. Eu já sou
pouco mais velhinho aí, não aparento tanto, mas me lembrava de mudanças de paradigma, e agora a gente vê com novas denominações como mudanças disruptivas. Muito importante a gente ouvir novas tecnologias.